Beleza? É claro que cada um vai aproveitar a boquinha que tem, né, filho? Nós vamos falar hoje aí das eleições norte-americanas. Mas antes de começarmos a falar, dois pequenos adendos aí. Primeiro, como eu sempre falo, o nosso canal, ele é um canal pequeno, canal tosco, quase espartano, como já disseram, e é um canal que se preocupa com alunos de primeiro e principalmente segundo graus, para aqueles que vão prestar os vestibulares, não só quem vão prestar, para aqueles que irão prestar vestibulares, como os alunos de segundo e primeiro grau, mas principalmente segundo grau. Por que eu estou falando isso? Porque não existe nesse canal assuntos aprofundados. Então, se você chega e você não me conhece, nem sabe quem eu sou, nem sabe com quem eu joguei, em que janelinha que eu andei, mano, e aí quer se aprofundar em discussões estéreis no canal, lamento, cara, seu comentário é cortado. Como eu já falei, esse canal aqui ele é voltado para os alunos nessa época da pandemia e para muitos, né, alunos que às vezes não têm condição de pagar um cursinho e tal, e aí ele tem acesso democrático às aulas. Segundo, os dados que nós usamos geralmente são dados da imprensa, não é ou imprensa oficial, porque senão alguém vai falar assim, a imprensa oficial do governo, mas é aquela imprensa que você vê os grandes jornais e revistas. Se esses dados podem estar alterados ou não, se eles têm, de repente, estão ligados a determinados fatores de órgãos de imprensa que estão ligados a determinados governos, amigo, não posso fazer absolutamente nada, porque os vestibulares pedem geralmente essas situações. Agora, se você quer abrir uma discussão saudável, tem vários canais com pessoas muito mais competentes do que esse velho professor aqui, que parece aquela morsa do pica-pau, né? Falando aqui, um indivíduo que só tem a faculdade do interior, somente esse curso, nem pós-graduação nem especialização eu tenho. Então, já estou abrindo aqui para depois começarmos o vídeo propriamente dito. No dia 7 de novembro saiu dos jornais, né, dia 8 de novembro, né, mas foi no dia 7, a vitória de Joe Biden. Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos, provavelmente o mais velho presidente a ocupar a cadeira, né, de presidente norte-americano, sendo que ele deverá tomar posse dia 20 de janeiro, quando tiver então completados 78 anos. Ao mesmo tempo, ele é do Partido Democrata, e depois no próximo vídeo nós vamos explicar a diferença de democratas e republicanos. Ele é do Partido Democrata. Como vice-presidente, ele colocou Kamala Harris, o pessoal chama de Kamala, mas é Kamala Harris, filhas de imigrantes, né, negra, primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos. Lembrando que Hillary Clinton ela estava no governo Obama, mas não foi vice-presidente, né? Então vamos lá. E ela ia ser talvez a primeira presidente da República norte-americana, né? Assim. Depois, nós tivemos uma votação recorde nos Estados Unidos. Lá o voto não é igual ao voto brasileiro. Aqui o voto ele é obrigatório. Lá é facultativo, ou seja, você vota se quiser. Aí alguém fala que professor, aqui no Brasil é obrigatório, mas a multa é baratinha. Aí que você se engana, a multa é barata. Mas se você for funcionário público, você prestar alguma faculdade estadual ou federal, se você tiver que fazer empréstimo e um monte de situações, e se você não tiver com a sua situação regularizada, você não pode fazer isso. Os americanos, então, não é obrigatório ainda. Votos são aceitos pelos Correios. Por que são aceitos pelos Correios, professor? Tem um filme do Kevin Costner chamado O Mensageiro. Conta mais ou menos a história aí do Correio Americano. O Correio Americano é uma das instituições, se não a instituição que tem uma maior credibilidade nos Estados Unidos, né? O Brasil, por muito tempo, o Correio não tinha essa credibilidade na década de 60, 70.
E o Correio bateu pesado para pegar também uma credibilidade muito grande hoje no Brasil, né? Em entregas, etc. e tal. Então, o Correio ele é fundamental dentro dos Estados Unidos, a questão de mensagens. Então, voltando, 67% do eleitorado americano foi votar. Joe Biden recebeu 74 milhões de votos, um recorde de votos. Entretanto, Donald Trump recebeu 70 milhões, foi o segundo presidente mais votado da história dos Estados Unidos, mais do que Barack Obama. Reparem bem, hein? Então foi uma disputa acirrada. Donald Trump é um republicano pelas suas posturas, né? Pelas suas posturas, não. Vamos mudar aqui um pouco. Donald Trump é republicano e algumas de suas posturas foram vistas no mundo como posturas muitas vezes que um político, geralmente o político comum toma. Então nós vamos ver aí que, como assim, professor, um político comum toma? Rompimento de algumas relações, retirada dos Estados Unidos de alguns acordos que já tinham sido feitos, coisas que são difíceis de acontecer, tá? Biden vai pegar... Bom, primeiro, Joe Biden foi eleito com a maioria dos votos até hoje. Então, no dia 8 de novembro, saiu na Folha de São Paulo que Joe Biden, a projeção era que Joe Biden teria 279 votos do colégio lá, dos delegados, porque a eleição não é direta, a gente vai explicar depois na próxima aula, no próximo vídeo, desculpem. 214 votos para Trump e 45 ainda que estão indefinidos, que estão fazendo a contagem. Por que se fala do número mágico de 270, professor? Porque esse colégio eleitoral, esse conjunto de delegados, são 538. Então 270 é um pouco mais do que, não é? Do que 50%. E Joe Biden vai enfrentar alguns problemas dos Estados Unidos, que depois iremos falar. Primeiro, a pandemia da Covid, que hoje, dia 8/9, está em torno de 235 mil óbitos, 235 mil mortes. Os Estados Unidos, em termos quantitativos, eu não falei qualitativos, falei quantitativos. Qualitativos é termo percentual, ou por 10 mil, ou por 100 mil, ou por milhão. Estou falando de termos quantitativos. Os americanos têm uma população que ultrapassa 320 milhões de habitantes. Mas nós temos 235 mil casos de mortes de Covid-19. O pessoal está preocupado agora com a segunda onda, porque agora começa a fazer no hemisfério norte outono e inverno. A propensão é muito maior, né? Dessas situações de algumas viroses, etc., resfriados e por aí vai. Outro problema que Joe Biden vai enfrentar é o desemprego muito grande hoje. Donald Trump, que tinha conseguido fazer com que os Estados Unidos tivessem índice de desemprego próximo a 3%, que é o desemprego friccional, devido à pandemia, esse desemprego aumentou para 7%, chegando a 11 milhões e meio de pessoas. É um segundo caso da situação que o Biden vai ter que fazer. Biden vai ter que enfrentar muita questão do racismo. Hoje os americanos estão altamente divididos, há uma polarização muito grande. Parece muito na época da Guerra de Secessão, Norte e Sul. E hoje nós temos muitas situações nos Estados Unidos ali, de manifestações, que muitos vão armados, o surgimento de forças paramilitares, principalmente no sul dos Estados Unidos e no meio oeste. Então, preocupante. Biden vai ter que voltar àquilo que Obama falava da multilateralidade, ou seja, os americanos novamente, norte-americanos, participarem dos fóruns globais e procurarem soluções em conjunto. Dito isso, essa é a primeira parte, apenas a introdução. No próximo vídeo vamos falar dos democratas, republicanos e vamos falar sobre esse colégio, essa eleição americana, que é facílimo inclusive, não é difícil, mas não é como a nossa brasileira, que é o voto direto. Você vota em fulano e ele é eleito. Lá não é assim que funciona. Então, fião, menos de 10 minutos para você não ficar, né, com essa cara modorrenta minha. Tamo junto, já Elvis. E se o Biden de repente
o Trump até dia 14 de dezembro, porque dia 14 de dezembro é o dia que é o reconhecimento oficial. Aí, fião, já foram os 4 vídeos, mas pelo menos nós vamos explicar algumas coisas de geopolítica, porque o segundo vídeo será sobre democratas e republicanos e esse colégio eleitoral, o terceiro será os americanos, os problemas internos e o mundo, e o quarto, as relações Estados Unidos e Brasil nos últimos anos, tá? E aí você vai ver que tem muita coisa para ser falada aí. Tamo junto, já é Elvis.